começar. Então, nessa ação penal, 500... Isso aqui vai ser mantido em sigilo também. É, sim. Isso. E a contradita do estilo. Perfeito. Só vou fazer a chamada aqui da gente, tá? Então, nessa ação penal, 505, 49, 32 e 38, depoimento do senhor Marcelo Bael Debrecht. Como foi fundamentado nos outros termos, como existe sigilo ainda dos depoimentos do Supremo Tribunal Federal, está sendo mantido da mesma forma. E fica registrado a contradita, também do defensor do senhor Antônio Palocci. E, embora registrada a contradita, vai ser tomado o compromisso na linha das fundamentações anteriores, certo? Senhor Marcelo Debrecht, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas, como foi informado aqui no processo, o senhor teria feito um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo? Sim, perfeito, excelência. Senhor Marcelo, por conta desse acordo, o senhor não tem o direito ao silêncio, o senhor renuncia esse direito ao silêncio, e além disso, o senhor assume o compromisso de dizer apenas a verdade perante a justiça, certo? Perfeito, excelência. Eu vou lhe advertir, senhor Marcelo, que se o senhor então faltar com a verdade, além do senhor perder esse seu acordo, o senhor também sofre um novo processo criminal por um crime de falso testemunho especial que está lá na 12.850, certo? Estou ciente. Se o senhor quiser puxar o microfone mais próximo para onde é que ficar. Senhor Marcelo, algumas questões preliminares. O senhor assumiu quando a posição de presidente da construtora, Norberto Odebrecht? Em 2002. E o senhor permaneceu nessa posição até quando? Na prática, até 2008, formalmente até 2010. E saindo dessa posição, o senhor foi ser presidente da holding, isso? Fiquei um período como vice-presidente da holding entre 2008 e 2009, e em 2009 assumi como presidente da holding. Certo. E o senhor permaneceu até a sua prisão depois, né? Exatamente. Perfeito. Foi mencionado aqui nesse processo a respeito da existência de um setor específico no grupo Odebrecht que estaria encarregado de fazer pagamentos não contabilizados. Havia um setor dessa espécie? Não chamamos propriamente setor. Na verdade, havia uma equipe que fazia pagamentos não contabilizados. Isso aí, na verdade, esse processo todo, excelência, eu acho que talvez cabe a sua explicação aqui, é o seguinte: até mais ou menos a década de 80, os pagamentos não contabilizados eram realizados nas próprias obras. Então, as próprias obras ou as empresas que queriam fazer pagamentos contabilizados, não contabilizados, elas mesmas geravam os recursos e faziam os pagamentos. Isso, de certo modo, contaminava toda a contabilidade da empresa, levava a um risco fiscal, levava a ineficiência fiscal e tinha um descontrole total. Quando chegou mais ou menos no início da década de 90, e até coincidindo com a nossa internacionalização, se adotou o modelo que existe até hoje, quer dizer, ou existia, que era um modelo de separação do que a gente chamava de geração e distribuição. Sim. A geração, que era gerar os recursos não contabilizados e disponibilizar em offshore no exterior, do início da década de 90, ela passou a ser predominantemente no exterior. Certo. Porque tinha uma eficiência fiscal, a gente precisava muitas vezes, porque tinha um país que tinha restrição cambial, então levava a sérias questões. No Brasil, por exemplo, nós sempre tivemos prejuízo. Então não era interessante fazer geração no Brasil, porque... Bom, e havia um modelo de distribuição que, a partir do momento que era gerado, se passava para offshores, e aí os empresários que tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados pediam a essas pessoas que cuidavam desse assunto, por exemplo, se eu não me engano, a Maria Lúcia, ela... Não, mas, por exemplo, vamos tentar seguir aqui uma ordem. A partir de qual momento houve a formação de uma equipe encarregada da distribuição? 90. 90. No início de 90. Certo. E houve algum momento que essa equipe ficou subordinada ao senhor? Essa equipe sempre ficou subordinada aos empresários, aos presidentes das construtoras. Na época a gente tinha 3 construtoras, cada um tinha a sua. Tá. Quando eu assumi a construtora, a equipe estava subordinada à minha questão como presidente da construtora. Quando eu fui para a holding, passou a ter 5 responsáveis pelas construtoras. Com o processo de geração e distribuição, tinha um problema que era o seguinte: você gerava tudo no exterior e você tinha muita demanda de distribuição no Brasil,
principalmente em época de eleição, por causa do Caixa 2 e tudo mais. Aham. Então, se eu deixasse naquele momento um dos responsáveis pela construtora como responsável pela parte de distribuição, podia haver uma priorização dele em detrimento dos demais, e aí sempre gera conflito. Então, na prática, o que aconteceu? Quando eu fui para a hold, como ficou 5 responsáveis pela construtora, a pessoa de distribuição, Uhum. certo? Por uma questão de disciplina, continuou comigo. Certo. Essa pessoa era o senhor Hilberto Silva. Neste momento é o Hilberto, quer dizer, quando eu comecei na construtora não era o Hilberto, a pessoa sofreu um AVC e eu fiz a substituição por Hilberto. Certo. E essa equipe, ela, dentro do organograma da empresa, ela estava formalmente em algum setor, alguma das empresas, ou na holding? Como é que funcionava? Na verdade, quando eu assumi, Uhum. por 2 anos enquanto eu assumia, enquanto eu era o antigo responsável, não existia uma denominação específica. Então, no organograma da empresa, essa pessoa responsável pelas operações estruturadas recebia o nome de assessor. Sei. Quando o Hilberto veio assumir o programa porque a pessoa sofreu AVC, ele me solicitou, ele me disse o seguinte, Marcelo, eu não queria, todo mundo sabe o que é que aquela pessoa faz, eu não gostaria que as pessoas soubessem. Quem sabe, quem precisa fazer uso de pagamento na comunidade tem autorização, precisa. Quem não precisa saber, não precisa. Então, ele sugeriu que se desse o nome de operações estruturadas, e aí tem uma confusão, porque operações estruturadas, e esse nome a gente vai achar, inclusive, em muitas planilhas da área financeira, que não tem nada a ver com essa equipe, são operações financeiras com garantias específicas. Então, ele disse, se eu receber o nome de responsável por apoio a operações estruturadas, quem não souber para que se trata, vai pensar que quando eu estou indo para um contrato ou uma empresa, eu estou apoiando essa pessoa em financiamento específico. Então, na verdade, foi um pedido dele, porque a outra pessoa, muita gente na empresa sabia qual era o papel dele. Então, foi assim que ele recebeu a denominação de responsável por operações estruturadas, que é operações financeiras específicas. A partir do momento em que a equipe ficou vinculada ao senhor, o senhor pode me descrever assim sinteticamente como é que funcionava? Por exemplo, quer-se fazer um pagamento não contabilizado a alguma pessoa. Qual que era o procedimento dentro? Todos os empresários que tinham centro de resultado, o que é que a gente chama de centro de resultado? Pequenas empresas. No caso, deviam ter uns 300 pequenas empresas. Todos os empresários, eles tinham autorização para fazer pagamentos não contabilizados. Inclusive, muitos dos que se reportavam para mim já faziam pagamentos não contabilizados antes de eu entrar. Sei. O líder dessas pessoas não precisava autorizar nenhum desses pagamentos. E eu não sei, quer dizer, se algum líder mudou esse procedimento, eu desconheço, mas eu, nem os outros líderes que eu conheço, precisava autorizar quando o empresário, que era responsável por um centro de resultado, fazia uma solicitação de pagamento não contabilizado, ele tinha autorização para fazer isso. A exceção se dava, e aí talvez haja uma confusão, a exceção se dava quando aquele empresário responsável por um centro de resultado, ele não tinha no caixa oficial os recursos. Sim. Por quê? Ao ele fazer pagamento não contabilizado, esse pagamento depois ia ser alocado gerencialmente à empresa ou ao projeto dele. Sim. Se ele não tinha recurso no caixa oficial, ele não poderia fazer pagamento não contabilizado. Esse procedimento então, ele não tinha autorização para fazer pagamento não contabilizado se ele não tivesse recurso no caixa oficial. Até 2006, essa autorização era meio difusa e muitas vezes os empresários se aproveitavam disso, faziam os pagamentos não autorizados e a contabilidade só ia depois descobrir, na hora de alocação, que não tinha recurso. Aí foi basicamente a única mudança que eu fiz. Eu coloquei uma pessoa para que ao se fazer o pedido de pagamentos não contabilizados, o empresário entrava diretamente em contato com a equipe de distribuição para fazer o pagamento. Só que essa equipe tinha que receber um ok dessa pessoa, que era a gente chamava o Bira, que não estava ligado a mim, mas essa pessoa tinha que fazer o cheque. Se na hora que ela checasse não existisse saldo na conta oficial da pessoa, a pessoa só poderia aprovar esse pagamento não contabilizado se tivesse uma aprovação minha. Eu me recordo que isso deve ter ocorrido umas 2 ou 3 vezes, com referente, e basicamente na área de infraestrutura, que tinha uns problemas de contratos que eram negativos. Fora isso, eu não me lembro de ter aprovado, fora aqueles que eu solicitei diretamente. Sim. Quer dizer,
Eu Sim. pessoalmente solicitei, estão inclusive na minha colaboração, mas fora aqueles que eu solicitei diretamente, eu nem tive ciência, nem autorizei nenhum pagamento dos meus diretos, fora 2 ou 3 que eu autorizei o uso de recursos não contabilizados, mesmo quando não tinha recurso em caixa. O que o senhor quer dizer por cento de resultado? Por exemplo, era uma empresa do grupo ou ainda dentro da empresa seria algum setor É específico? que a maneira que a gente faz, centro de custo é quando você não tem uma receita. Todo lugar que você tem uma receita e custo é centro de resultado. Então, basicamente empresa, a gente chamava pequenas empresas. Então, muitas vezes, por exemplo, se alguém quer fazer um pagamento computabilizado, ele tinha que achar um centro de resultado com caixa positivo para fazer isso. Ou pedir uma autorização para abrir um programa, para abrir um centro de resultado novo, ou para usar o negócio quando era negativo. E como é que funcionava dentro do sistema essa compensação? Porque a geração de recursos, o senhor disse que era lá fora, né? E aqui o pagamento era feito em relação a um projeto aqui no Brasil. Como é que fazia então essa compensação? A gente chamava, era de modo gerencial, não entrava na contabilidade oficial. Ou seja, na hora que a pessoa pedia o pagamento e passava, a pessoal da área financeira recebia informação de que havia sido feito um pedido de pagamento não contabilizado e alocava gerencialmente. No caso seguinte, quem gerava o recurso tinha o benefício fiscal da geração e, portanto, a base de resultados sobre a qual ele é variada era afetada positivamente. E quem usava o recurso tinha que pagar o custo da geração e a base de resultado era afetada. Então, os resultados gerenciais, basicamente todos aqueles resultados que circulavam dentro da organização já continham naqueles números alocação gerencial dos pagamentos não contabilizados. Então, por exemplo, teve uma outra ação penal que foi julgada, que o senhor tem conhecimento, que consta lá que foram pagos valores a agentes da Petrobras pelo grupo Odebrecht, através lá de pagamentos no exterior. Como é que isso era operacionalizado? A pessoa que fez o pagamento... Seria quem daí? O presidente? Seria o presidente o empresário. O empresário que acertou. O empresário que acertou o pagamento ligava para a pessoa da equipe de operações estruturadas, ele daria... Mas o empresário que acertou o pagamento seria o que? O responsável pela obra ou responsável pela empresa na qual a obra Pode ser qualquer um dos casos. Eu entendo o seguinte, existe casos em que, eu acho que até os nossos relatores fica evidente, eu acho que existe casos que foi acertado pela obra, existe casos que foi acertado pelo diretor da área, existe casos que pode ter sido acertado pelo presidente da empresa. Eu acho que é caso a caso. Perfeito. Mas aí, por exemplo, então, um pagamento feito lá ao senhor Paulo Roberto Costa no exterior. Isso era feito com base no resultado de uma obra específica, então, no Brasil, e depois fazia uma compensação, é isso? Ou uma alocação? Não. Que, veja bem, a geração e a distribuição, ela não se misturava. Sim. Na verdade é o seguinte... Não estou falando que uma compensação do valor vai para X, mas ele podia fazer esse pagamento porque ele tinha um resultado positivo naquela obra. Ele podia... Na verdade é o seguinte, quando a equipe... A geração era muito distribuída. E quem gerava tinha o foco fiscal. A gente tinha algumas preocupações, por exemplo, de fazer isso em países... até usando o offshore em países que a questão fiscal não era crime. Essa questão de geração era de amplo conhecimento da empresa e a gente focava em algumas poucas obras e contratos no exterior. Aí você gerava e colocava esse dinheiro em offshores. Os empresários, basicamente todo empresário que tinha centro de resultado, que tinha uma empresa, tinha um contrato, tinha uma obra, ele podia pedir pagamentos não contabilizados. Ele pedia o pagamento, o dinheiro não necessariamente é o mesmo, quer dizer, ele na verdade, o dinheiro estava toda a geração estava em offshores. Mas afetava o resultado dele daí, do empresário. Não, quando ele pediu um pagamento não contabilizado, gerencialmente, aí nos últimos anos foi o Bira que fez, gerencialmente, ele alocava ao custo da empresa, ao custo da obra, um valor que não aparecia na contabilidade oficial, que era o uso desse caixa não contabilizado, mais o custo de geração, que era da ordem de 13%, 14%, 15%. Era basicamente assim que nós fazíamos. E esses pagamentos feitos por esse setor de operações estruturadas, eles não eram contabilizados, então? Eles eram gerencialmente
gerencialmente alocados, mas não entravam na contabilidade oficial. Não entrava na contabilidade oficial. Quer dizer, acabava entrando através da maneira de geração, mas não era Sei. da maneira que... Então, por exemplo, o pagamento colocando em termos simples assim, um pagamento ao Sr. Paulo Costa não era contabilizado oficialmente como um pagamento da empresa. Não. E esses pagamentos, eles eram feitos, o senhor já mencionou, adiantou, através de contas no exterior. Eu acho que tem questão de contas no exterior e basicamente deveriam ser feitos todos através de doleiros. A gente acabou descobrindo que aí o pessoal meteu o pé pela mão e começou a fazer também através de offshores em que a empresa era BO, que não deveria ter ocorrido. Mas aí poderia ser diretamente em contas no exterior ou poderia ser via doleiros em cash no Brasil, quer dizer, em dinheiro no Brasil. Acho que tinha os dois casos. Mesmo pagamento em espécie no Brasil envolvia então uma operação lá fora também. Em geral, e vivia, porque na verdade o doleiro recebia o dinheiro nosso lá fora e mandava para o Brasil. Tinha casos, assim que eu diria, que não deveriam ter ocorrido, que são muito raros. Eu acho que se ocorreu foi por indisciplina ou por alguma razão muito específica, de casos em que se fazia contratos ou uso de contratos aqui no Brasil para pagar. Mas em geral deveria ser via contas no exterior ou via doleiros que pagavam em dinheiro em espécie aqui no Brasil. Tá. E quem estruturou, vamos dizer, essa forma de pagamento, de fazer, por exemplo, lá fora, ou fazer pagamento aqui via doleiro, ou como é que isso foi planejado? Isso foi planejado, eu não conheço. Quando eu entrei na empresa, isso aí já existia. Eu entrei na empresa em 92, quer dizer, esse modelo já existia com os doleiros. O que para mim eu acho que ficou evidente é que talvez algumas estruturas feitas pela equipe do Gilberto, e eu não sei com orientação de quem, não sei porque ele fez isso, equipe não eram parte daquela orientação original, mas o modelo pagamento via doleiro, tudo isso veio desde a década de 90. Eu não diria que foi uma pessoa, foi uma evolução que o pessoal foi fazendo para tirar a questão do risco fiscal. A gente tinha muita preocupação de criar o que a gente chama de Chinese Wall, quer dizer, o pessoal da área corporativa da empresa não se envolver com a parte de distribuição. A distribuição caberia a cada empresário assumir a sua responsabilidade pelo que está pedindo. Então, isso vem desde a década de 90, coincidiu muito com aquele processo que teve da questão a questão da crise dos orçamentos, em 92. Então, foi desde aí esse modelo existente. Por exemplo, nessa acusação se fala que foram utilizadas duas contas para fazer pagamentos a Mônica Moura e o João Santana. A denúncia é restrita a alguns pagamentos específicos da ordem de 10 milhões de dólares em 2011 e 2012. E segundo a denúncia, teriam sido utilizadas duas contas aqui, Cleanfield Services e Innovation Research. O senhor tinha conhecimento desses detalhes, assim, da estrutura? Não, eu veja bem. No caso de Mônica e João Santana, eu autorizei alguns pagamentos. Eu não tinha a menor detalhe como eram realizados. Eu sei, depois eu veja bem. Obviamente que eu deduzia, eu não precisava, apesar de eu não, digamos, eu sabia e não sabia, quer dizer, sim. Eu sabia que eram feitos ou através do exterior ou em depósito cash no Brasil. O que parece ter ocorrido, a maior parte dos pagamentos que eu solicitei a Mônica para João Santana, por conta principalmente daquela questão que eu fazia do controle que chamava Plano Italiano, Plano Pós-Itália, parece que a maior parte desses pagamentos foram feitos em dinheiro no Brasil, teve alguns pagamentos feitos no exterior. Agora, teve vários pagamentos no exterior que não tem relação comigo nem com o processo aqui do Brasil, que o João Santana prestou serviços de campanha para alguns candidatos no exterior, em países que nós atuávamos, e de algum modo ele, ou seja, ouvia o cliente dele, ouvia o nosso pessoal, se alinhou de também o mesmo modelo que a gente fazia aqui no Brasil, de doar através de João Santana. Eles também acertaram isso. Quer dizer, não, mas depois nós vemos esses detalhes. Mas enfim, o senhor não tinha então um conhecimento específico. O senhor ordenou, por exemplo, pagamento para João Santana. O senhor não sabe exatamente como foi feito. Não, eu não sei como foi feito. Eu sei que foi feito de linhas gerais, o senhor sabe, mas o senhor não sabe os detalhamentos. Fora um ou outro pagamento que pode ter ocorrido, assim,
até por necessidade do PT, de você doar via o PT e ele buscar na boca do caixa, eu diria que quase a totalidade dos pagamentos que eu autorizei para João Santana foram via Caixa 2. Tá. Ou seja, foram via pagamentos não contabilizados. Para fazer pagamentos nesse setor específico, eram utilizados codinomes? Eram. Tinha alguns que eram codinomes. E esses codinomes, como é que eles surgiam? Alguém criava isso? Ou como é que era? Eu acho que isso de maneira natural. Eu li a lista dos codinomes da empresa. Eu pessoalmente conhecia 10 dos codinomes, tá? E alguns deles eu conheci depois de eu já ter. Por exemplo, o italiano. O italiano já existia antes de eu chegar. O italiano, quando falado dentro de casa, ou pelo menos sempre que eu falei italiano, eu estava me referindo a Palocci. Já existia, nem sei quem criou esse apelido, quer dizer, até porque a relação com o Palocci precedia a mim. Eu acho até que vai ter 1 ou 2 e-mails, que eu acho que está no processo, que, se eu não me engano, que Júnior, da área de infraestrutura, Benedito Júnior, menciona um contato com um italiano de uma empresa italiana. Mas isso aí é o seguinte, fora essa questão específica de um outro e-mail que está no contexto onde italiano é um italiano mesmo, codinome italiano eu só usava para referir a Palocci. Quando que o senhor começou o relacionamento com o senhor Antônio Palocci no que diz respeito a esses pagamentos não contabilizados? Aproximadamente. Não, eu tenho a data, eu sei exatamente o que gerou isso, que foi as eleições municipais de 2018. 2008. As eleições municipais de 2008. O Palocci me procurou, queria que a gente fizesse um apoio a algumas campanhas de 2008 municipais. Eu disse a ele claramente, olha, que minha atribuição era cuidar da campanha presidencial, eu não me envolvi em campanha municipal, até porque eu tinha empresários que cuidavam disso, eu não podia interferir em como os meus empresários faziam essa ou aquela contribuição para que campanha. Mas ele tinha uma demanda de alguns que ele queria resolver, e aí o que eu combinei com ele nessa época foi o seguinte, ó, Palocci, então foi o seguinte, eu vou fechar com você um valor para a campanha eleitoral de 2010, presidencial, certo? E o que eu acertar, e se você quiser gastar antes, aí você gasta como você quiser, mas se você quiser gastar antes, eu vou descontar dessa campanha. Então, eu não espere que chegue lá, eu vou doar mais. E aí foi que nasceu, quer dizer, e na campanha municipal de 2018, acho que foi o primeiro item que tem na planilha, 2008, foi a questão desses 18 milhões que foram para algumas candidaturas que o João Santana estava atuando. E aí, por que também João Santana? Porque desde aquela época, o João já estava com preocupação, e quase todo marqueteiro tem preocupação, de começar uma campanha e depois ficar com contas a pagar. Então, eles pediam para a gente, no caso o Palocci, depois o Guido pediu o seguinte, ó, dê o conforto a João Santana que ele vai receber. E aí começou por esse. Então, esse valor de 2008, que eu não me lembro para que campanha foi, talvez seja de Marta, mas eu não lembro para que campanha, foi para João Santana e foi dessa linha de dar o conforto para ele. Então, começou, os primeiros pedidos começaram em 2008 para a campanha municipal, 18 milhões. Houve pedidos posteriores também? Só responder sinteticamente. Houve, depois nós fazemos o detalhamento. Houve. Tá. E o senhor, a partir desse contato em 2008, o senhor continuou sendo o interlocutor no grupo Odebrecht do senhor Palocci? Eu não era um interlocutor único, quer dizer, na verdade, como a relação de Palocci era anterior à minha com meu pai e Pedro, eles continuavam como interlocutores. O Palocci era meu interlocutor principal nesse assunto, mas durante esse período, principalmente, ele continuou se interagindo com outras pessoas da empresa. Eu acho que basicamente meu pai, Pedro Novis e Alexandrino. Tá. Eu acho que eram as 3 pessoas que ele interagia. Vamos dar uma olhadinha naquela planilha, eu estou vendo que o senhor tem a cópia aqui. Quem criou essa planilha foi o senhor? Essa planilha na verdade, foi um controle que eu pedi para Hilberto fazer, e ele fazia. A razão que, inclusive, eu pedi para Hilberto, isso não tem nada a ver com o programa dele de operações estudadas. As razões que eu pedi para ele fazer isso foi porque Hilberto, naquela época, quando ele ficou em 2008, ele era a única pessoa da organização que tinha uma relação pessoal com Mônica e João. Eu não conhecia, ninguém conhecia. Então, eu soube que ele tinha essa relação, aí eu pedi para ele
começar eu sabia que a maior parte das demandas ia ser para atender João Santana, então eu pedi para ele fazer esse tipo de controle para mim, e também porque ele me facilitava a questão, inclusive, dos encontros de contas. Sim. Porque muitas vezes as empresas que iam fazer os pagamentos não eram as empresas que estavam comprometidas comigo em contribuir para essa tal conta corrente. E aí esse encontro de contas muitas vezes precisava fazer por caixa 2. Então, por essas razões é que eu pedi para Hilberto começar a fazer esse controle para mim. Por que o título é Programa Especial Italiano? Eu não sei porque ele botou especial, mas italiano porque era o Palocci. Era o programa que eu tinha com Palocci. Era uma relação que eu tinha com Palocci. Essa planilha ela retrata, então, pagamentos que o senhor combinou com o senhor Palocci? Sim, pagamentos que foram autorizados ou solicitados por ele. Sim, todos esses pagamentos que estão aqui no programa italiano, fora o pós-Itália já não foi mais com ele, mas o italiano, os pagamentos foram autorizados por ele, ou solicitados por ele. Nessa mesma tabela que fala do Programa Especial Italiano, no final tem um saldo, pelo menos a tabela que eu tenho aqui é de 31 de julho de 2012, de 79 milhões aqui. E é dividido em 3 lançamentos específicos: Itália, Amigo e Pós-Itália. Por que então essa divisão no final? Quando chegou mais ou menos em meados de 2010, ele já tinha utilizado alguns recursos. Bem, nessa planilha italiana, teve 2 contrapartidas específicas, que talvez eu depois comente se eu quiser saber, mas veja bem, quando chegou em meados de 2010, tinha um saldo ainda dessa minha relação com ele. E aí, desse saldo, 50 milhões, que é o que eu chamo de pós-Itália, 50 milhões, eu tinha combinado com o Palocci que ia ser gerido. Ele conhecia os 50 milhões, mas eu tinha combinado com o Palocci que esse saldo ia ser gerido por Mantega, porque foi uma solicitação específica que Mantega fez a mim. Então, esses 50 milhões, em tese, o Palocci sabia dele, mas só poderia mexer com a anuência de Mantega. Aí tinha um saldo, em meados de 2040, de uns 40 milhões. Tá? Do saldo que eu tinha combinado com o Palocci, ainda tinha um saldo de 40 milhões. Certo. E aí, o que eu combinei com o Palocci foi o seguinte: essa era uma relação minha com a presidência, o PT, digamos, presidência do PT do Brasil. Então, eu disse, olha, vai mudar o governo, vai entrar a Dilma. Essa planilha esse saldo passa a ser gerido por ela, a pedido dela. Aí eu combinei com o Palocci o seguinte: a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá? Então, o que a gente disse foi o seguinte: então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. Sim. Então, para uso que fosse orientação de Lula, porque a gente entendia que Lula ainda ia ter influência no PT. Então, como era uma relação nossa com a presidência PT com Lula, tudo se misturava. Então, a gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Eu sei disso. Veja bem, o Lula nunca me pediu diretamente essa informação, eu combinei via Palocci. Óbvio que ao longo de alguns usos ficou claro que era realmente por Lula, porque teve alguns usos que ficou evidente para mim que era o uso. Teve alguns que o pedido era feito e saía via espécie. Aí o Palocci pedia para eu descontar do saldo amigo. Sim. Então, quando ele pedia para eu descontar do saldo amigo, eu sabia que ele estava se referindo a Lula, mas eu não tinha como comprovar. As únicas duas, digamos assim, as duas únicas comprovações que eu teria de que Lula, de certo modo, tinha um conhecimento dessa provisão, foi quando veio o pedido para a compra do terreno do Instituto IL, que eu não consegui me lembrar se foi via o Paulo Okamoto ou via Bunlai, mas com certeza foi um dos dois, e depois eu falei com os dois, e eu deixei bem claro que se eu fosse comprar o terreno, sairia do valor provisionado. E a gente comprou o terreno, saiu do valor provisionado, depois o terreno acabou, a gente vendeu o terreno e voltou a acreditar. E teve também, aí o senhor acho que não tem essa planilha, porque eu acho que não está no processo, faz parte da minha colaboração, porque a gente tem a versão, aí se o senhor quiser ver,
que tem também uma doação para o Instituto Lula em 2014 que saiu do saldo amigo. Então, são as únicas duas coisas que eu consigo dizer. O resto, essa informação vinha do Palocci, quando ele pedia para a Brani pegar o dinheiro em espécie, ele dizia, olha, era para bater do saldo amigo ou do saldo Itália, que era gerido por ele. E o saldo pós-Itália não passava autorização pelo Palocci, então? Não. Ou ele tinha também de alguma maneira para pedir? Esse saldo da planilha italiana do pós-Itália, o Palocci sabia, nunca, ele não usou, era gerido por Guido. Aí esse saldo de 50 acabou se incorporando a uma planilha que eu passei a acompanhar depois com o Guido, que era a planilha pós-Itália, que foi a partir de 2011 que eu comecei, mas aí isso era com o Guido. Vou fazer algumas perguntas ao senhor sobre essa planilha. Então... Oi? Ah, já? Então pode interromper. Perfeito. Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, continuidade do depoimento do senhor Marcelo Baio Odebrecht. Então, senhor Marcelo Odebrecht, como havia colocado, vamos dar uma olhadinha nessa planilha aqui, vou fazer algumas perguntas em cima dela. A planilha que eu tenho aqui, está no processo, é de 31 de julho de 2012. E ela aponta na primeira parte, fontes, né? Ali um valor total no final de 200 milhões de reais. Não sei se é essa mesma planilha que o senhor tem. Eu tenho, na verdade, uma que incorpora 3 números a mais, mas os números, o de cima é igual. Tá. Aí tem algumas siglas, LM, BJ, BJ2, BK e HV. O senhor pode me explicar isso aqui? O que são essas siglas? As fontes, o que eram as fontes? Era, na verdade, as fontes eram empresas do grupo que estavam contribuindo com essa planilha, essa minha relação. Tá? Aqui teve 2 contrapartidas específicas, foram de fato pedidos de pagamentos ou propina, como quiser chamar, mas teve 2 contrapartidas específicas que foram, no caso, LM 64 e BK 50, que foi o que, basicamente? No caso de BK, que foi o primeiro, que foi... teve uma mudança na jurisprudência do Supremo envolvendo o IPI crédito prêmio e o IPI alíquota zero. Certo. Isso gerou um passivo enorme para várias empresas. No caso da Braskem, era um passivo monstruoso que correu o risco da Braskem quebrar. E aí, esses assuntos já haviam sendo discutidos quando eu entrei na Braskem, assumindo o presidente do conselho da Braskem. Passou a ser minha prioridade máxima, até eu assumia o conselho da Braskem antes de assumir o Odebrecht S.A., exatamente para cuidar desse assunto. E várias empresas negociavam esse assunto. Todas as grandes empresas do Brasil estavam na mesa de negociação. Sim. Obviamente que a Braskem tinha um passivo grande, eles sabiam, eu tinha uma relação, na época, com o Palocci, e que ele me introduziu, eu tinha uma relação com o Guido, mas não com ele me introduziu a Guido, reforçou o ponto. Então, eu tinha também algumas reuniões sozinhas com o Guido, ou com o Palocci, para reforçar a necessidade de fazer. Esse assunto demorou uns 2 anos. Sim. Já começou antes de mim, depois demorou mais. E aí, em um determinado momento da negociação, enquanto a gente estava discutindo a questão do refis da crise, que acabou gerando um MP, que se beneficiou não só aquelas empresas, como também acho que outras empresas com outros passivos tributários puderam entrar, mas em algum momento da negociação, eu estava na reunião com o Guido, ele escreveu no papel o valor de 50, mostrou e disse que tinha uma expectativa desse valor para a campanha presidencial de 2010. Tá? No âmbito da discussão. No âmbito da discussão. Obviamente, ele não chegou para mim e falou, mas eu só vou fazer isso por causa disso. Mas a gente está discutindo o assunto, ele botou no papel e disse, tenho expectativa de receber isso para 2010. Mas qual é o assunto que era discutido especificamente? Era o refis da crise. Era o refis da crise. E não aí, o crédito do IPI? Não, na verdade, era a MP que geraria o refis da crise. Veja bem, eu não tenho afirmado se esse approach foi feito ou não em relação às outras empresas. Pelo menos comigo foi. Perfeito. Também a gente tinha uma liderança grande nesse processo. Ele pediu esse valor, eu fui falar com o presidente da Braskem, nós concordamos juntos, eu também concordei que esse valor, mas eu não podia tomar decisão sem a Braskem concordar, mas o presidente da Braskem na época concordou também, e nós aceitamos então contribuir para a campanha. Então foi o primeiro, na verdade, apesar de não estar aqui, foi o primeiro crédito na planilha italiana. Então eu passei a ter
esses 50 milhões, mas que na meu alinhamento com o Palocci seria só gerido pelo Guido. Só o Guido pediria para a campanha de 2010. Mas e o Palocci tinha conhecimento? Tinha. Ele tinha conhecimento, esse valor foi pedido, e eu avisei a ele, eu só tinha na época essa planilha, e eu avisei que o Guido me pediu para a campanha de 2010 que eu não ia mexer. Tá. Porque aquele meu alinhamento de que eu poderia gastar em 2010, eu tinha tido com o Palocci, não tinha tido com o Guido. Bom, aí logo depois, mais ou menos no meio período, entre 2009 e início de 2010, teve uma negociação de uma linha de crédito envolvendo Angola que se dava entre os dois países. Sim. Nós participávamos dessa negociação no sentido de dar inputs para um governo de lá, o governo daqui, mas nós nunca entramos na negociação, porque a negociação é entre os dois países. Sim. Nós tínhamos interesse na exportação de bens e serviços, nós tínhamos fechado vários contratos em Angola e que só demandavam essa linha de crédito para fazer exportação de bens e serviços. Quando veio essa negociação de 1 bilhão, como sempre a gente fazia, a gente tentou mostrar com embasamento técnico que a linha era importante, exportação de bens e serviços. Nunca tinha tido uma solicitação, até porque era uma coisa legítima, nunca tinha tido uma solicitação. No caso específico dessa negociação 2009-2010, até eu acho que porque estava se aproximando da eleição, veio o pedido solicitado para mim por Paulo Bernardo, na época, que veio por indicação do presidente Lula, para que a gente desse uma contribuição de 40 milhões de dólares e eles estariam fazendo a aprovação de uma linha de 1 bilhão de dólares de exportação de crédito. Bom, isso beneficiaria também o Odebrecht. Também. Aí o que é que... Mas, veja bem, em tese, a gente era grande exportador, mas não necessariamente. Aí o que é que eu fui fazer? Fui checar com o nosso diretor no país, nós já tínhamos contratado contratos que montavam mais de 600, 700 milhões. Então já estava contratado, só precisava a linha de crédito para exportar. Então, eu perguntei para ele se a gente conseguiria alocar esse pedido dentro do nosso, tirando o nosso lucro, dentro do nosso custo da obra. Ele falou, posso. Ou seja, vai reduzir a nossa margem, mas eu consigo alocar. Então, eu já sabendo que esses contratos existiam, podia exportar bem esse serviço, eu acabei aceitando. Teve até uma coisa que o pedido foi de 40, foi feito pelo Paulo Bernardo. Toda essa condução foi feita pelo Paulo Bernardo, porque Paulo Bernardo, na época, era o ministro do Planejamento. Guido não se envolveu nesse assunto específico. Agora, sempre dado ciência a Palocci e que me ajudava eventualmente com o Paulo Bernardo se precisasse. Eu fui para Palocci e falei assim, Palocci, olha, o Paulo Bernardo me pediu 40 milhões. Agora, tem um custo de geração desses 40 milhões, porque eu vou receber esses 40 milhões através de exportação de bens e serviços. Vou ter que fazer uma geração lá fora. Vou ter que mandar para cá. Tem um custo de geração de 10%. E aí eu consegui reduzir com o Palocci esse valor de 40 milhões para 36 milhões de dólares, que convertido ao câmbio da época deu 64. Esses dois pedidos foram os dois únicos que vieram essa solicitação de contrapartida específica por parte de Guido e do Paulo Bernardo com a ciência de Palocci e o conhecimento e desenvolvimento dele. Agora, os outros créditos, que é BJ e HV, esses não vieram pedir contrapartida específica, apenas o seguinte, em determinado momento, o saldo ia chegando, por exemplo, eu não mexi nos 50. O saldo que o Palocci tinha, que na época era só Itália, ia chegando ao final. Aí eu já sabia que vinha uma demanda. O que é que eu fazia quando eu sabia que o saldo do meu valor, eu já negociava anteriormente com meus empresários créditos para esse valor. Olha, vocês têm que contribuir também com a campanha presidencial. Nesse caso específico, BJ, e aí como é que eu usava isso? Essa planilha, no fundo, essa questão de eu ser um grande doador, de eu ter esse valor, no fundo é o quê? É também abrir portas, é você, apesar de que não vem um pedido específico, é o que eu digo, toda a relação empresarial com o político, infelizmente era assim, principalmente quando se podia financiar, os empresários iam pedir, por mais que ele pedisse pleitos legítimos, investimentos, obras, coisa de geração de emprego, no fundo, tudo que você pedia, sendo legítimo ou não, gerava uma expectativa de retorno. Então, quanto maior a agenda que eu levava, mais criava uma expectativa de que eu iria doar tanto. No caso específico de BJ, BJ tinha um programa que era o ProSub.
independente da relação toda de infraestrutura, discussões de PPPs que eu levava, mas, por exemplo, no assunto específico do ProSub, é uma demanda enorme no OGU. Todo ano o pessoal tinha dificuldade para receber e fazia parte pesada de minha agenda garantir o orçamento do ProSub no OGU e o recebimento das faturas. O que não devia ser, porque na verdade é o seguinte, se o governo não pagasse, descumpria os compromissos, inclusive de transferência de tecnologia e tudo mais. Mas eu falava para Júnior, na verdade, quando eu levo esse item, eu crio expectativa. Na cabeça do cara lá, ele está me dando R$1 bilhão por ano, 1,5 bilhão. Então eu falei, olha, grande parte da contribuição vai ter que vir de você. Então eu negociei com ele que esses valores ele seria dele, e eu entendo que internamente ele alocou ao ProSub, mas não veio um pedido de Palocci ou de Guido para receber por conta do ProSub. Foi uma alocação interna nossa em função do peso que isso tinha na minha demanda, Mas na quem minha que o senhor agenda. levava essas questões do ProSub no governo federal? Isso, porque Mas- não deveria precisar. Não, para quem o senhor levava? Não, sempre Guido e Palocci. Sempre Guido e Palocci. E Palocci. Esse assunto eu levava para Guido e Palocci. Quer dizer, eu também discutia ProSub com a Dilma, discutia ProSub com o pessoal do Medic. E por que tem BJ e BJ2? Esse ponto veio à discussão porque eu na verdade, quando a gente estava no processo de fazer a colaboração, eu me lembrava dos 50 milhões, que foi o assunto que eu combinei com o BJ. Eu acho que depois teve um valor adicional, mas que eu não me lembro, referente a, digamos, interlocução como um todo, porque Júnior ocupava muito minha agenda com temas de PPPs, tudo que envolvia o Ministério da Fazenda. Então eu acho que teve uma alocação adicional a Júnior de mais 50 milhões, mas isso também entre eu e ele. E no caso de HV, que foi o seguinte, o Henrique Valadares, que era o nosso presidente da área de energia, também eu tinha uma interlocução grande com o governo por conta de atritos na área de Belo Monte, Santo Antônio, e aí eu combinei com ele que ele também faria parte dessa agenda e doaria. Inclusive porque eu usava muito essa agenda minha para evitar pedidos de propina. Por exemplo, no caso de Henrique, teve um pedido que ele me trouxe, que foi feito pelo PT para uma propina de Belo Monte, que ele não quis pagar, e que eu, usando inclusive o argumento... obrigado. Usando o argumento de que eu tinha essa relação, que englobava toda a minha relação com eles, eu consegui, via Palocci, impedir que se pagasse a propina ao PT em Belo Monte. E no ProSub é a mesma coisa, quer dizer, houve um pedido depois de conquistada a obra, se eu não me engano, via Vacari para o Júnior. Júnior veio falar comigo que não concordava, entendeu? Mas que precisava um apoio meu. E, inclusive, eu fui também no Palocci e disse, Palocci, essa planilha envolve toda a relação que eu tenho com vocês. Se algum executivo meu acerta alguma coisa com algum candidato do PT, eu não vou me envolver, não tem nada a ver com isso. Agora, se ele pede meu apoio e ele discorda, e ele pede meu apoio, me desculpe, essa planilha é a relação... Não Estaria englobado na planilha.